E antes de iniciar a sessão, gostaria de agradecer o convite que nos foi proporcionado à mesa e também a todos os demais vereadores, pela Andréia de Pinho, né, que veio nos convidar para o lançamento de um livro, Alice, que é uma obra da sua filha, né? E o senhor Valdir de Pinho, essa lenda aqui da cidade, que nos orgulha muito a sua presença aqui. Então foi estendido a todos os vereadores o convite e com certeza dentro das possibilidades a gente estará presente até para dar aquele apoio necessário e engrandecer as dimensões do projeto e quem sabe venha a ser mais uma figura a se destacar no cenário da literatura, tão importante para o desenvolvimento psicoemotivo de nós como humanos, né? Obrigado pela presença. Bem, havendo o número legal de vereadores, então declaro aberta a sessão ordinária de número 191 do primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia. E dando continuidade, então, a esta sessão, solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 23 de março de 2015. Ata da reunião ordinária do dia 23 do mês de março do ano de 2015. Às 18 horas do dia 23 do mês de março do ano de 2015, tendo como local o plenário da Câmara Municipal de Vereadores nesta cidade de Concórdia, Estado de Santa Catarina, compareceram os vereadores para a realização da reunião ordinária da 18ª legislatura. Verificado o quórum e havendo o número legal de vereadores presentes, o presidente declarou aberta a reunião. Ata da reunião anterior, lida e aprovada a ata da reunião ordinária realizada no último dia 12. Matéria do expediente, leitura das correspondências recebidas. Leitura dos pareceres das comissões permanentes. De autoria do vereador do Poder Executivo, projeto de lei complementar número 6/2015. De autoria dos vereadores Arlan Guliani e Evandro Pegoraro, projeto de lei número 13/2015. De autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco, projeto de decreto legislativo número 2/2015. Emendas recebidas. De autoria dos vereadores Arlan Guliani, Djalma Santo Lazarotti, Evandro Pegoraro, Gilberto Antônio Romani, Leocídio Domingos Anella e Vilmar Comaceto. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei 95/2014. Projetos recebidos. De autoria do Poder Executivo, projeto de lei complementar número 7/2015, projeto de lei número 22/2015, projeto de lei número 23/2015, projeto de lei número 24/2015 e projeto de lei número 25/2015. Proposições recebidas. De autoria dos vereadores Arlan Guliani e Evandro Pegoraro, requerimento 33/2015. De autoria do vereador Mauro Mendes, indicação 124/2015. De autoria do vereador Arlan Guliani, indicação 125/2015. De autoria do vereador Vilmar Comaceto, indicação número 126/2015. De autoria do vereador Arlan Guliani, indicação número 127/2015. Indicação 128/2015. E de autoria do vereador Vilmar Comaceto, indicação número 129/2015. Também de autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani, indicação número 130/2015. De autoria do vereador Artemio Ortigara, indicação número 131/2015. Deliberação das proposições. De autoria do vereador Arlan Guliani e Evandro Pegoraro, requerimento 33/2015. Em discussão e votação foi aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador Mauro Mendes, indicação 124/2015, aprovada por unanimidade de votos, sem discussão. De autoria do vereador Arlan Guliani, indicação 125/2015, 127/2015 e 128/2015. Em discussão e votação foram aprovadas por unanimidade de votos. De autoria do vereador Vilmar Comaceto, indicações 126 e 129/2015. Em discussão e votação foram aprovadas por unanimidade de votos. De autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani, indicação 130/2015. Em discussão e votação foi aprovada por unanimidade de votos. De autoria do vereador Artemio Ortigara, indicações números 131 e 132/2015. Em discussão e votação também foram aprovadas por unanimidade de votos. No pequeno expediente usaram da palavra os seguintes vereadores: vereador Gilberto Antônio Romani, vereador Dirceu Biondo, vereador Arlan Guliani, vereador Jaderson Miguel Prudente e o vereador Leocir Domingos Anella. Ordem do dia. Primeira discussão e votação
De autoria do Poder Executivo, projeto de lei número 8/2015, que autoriza a doação de bens pertencentes ao patrimônio do município às polícias militar e civil de Concórdia, aprovado por unanimidade de votos sem votação. Projeto de lei número 9/2015, que autoriza a doação de bens do município pelo Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos à Associação dos Servidores Voluntários de Concórdia, aprovado por unanimidade de votos sem discussão. Grande expediente. Não houve pronunciamentos. Esgotada a pauta e ninguém desejando se manifestar, o presidente convocou os vereadores para a próxima reunião ordinária, no próximo dia 24 do mês de março de 2015, às 18 horas, tendo como local a Câmara de Vereadores. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião. Para constar, mandou que lavrasse a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por quem de direito. Está em discussão a ata da reunião anterior. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. A ata da reunião anterior está aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências e projetos recebidos e também da matéria de expediente. Correspondências recebidas, ofício do senhor João Girardi, prefeito municipal de Concórdia, encaminhando a prestação de contas do exercício 2014. Ofício do coordenador e ordenador de despesa, do senhor Lauri Garbosa, enviando também prestação de contas, composta pelo balanço geral do exercício 2014, do Fundo Municipal para a Infância e Adolescência de Concórdia. Do senhor João Girardi, prefeito municipal, em atenção ao pedido de informação número 4/2015, do vereador Edilson Massoco. Ofício da presidente da APA, senhora Irma Grossi Casagrande, agradecendo a Vossa Excelência, senhor presidente, pela cedência da sala de reuniões da Câmara de Vereadores, que aconteceu no dia 27 de fevereiro de 2015. E do senhor Antônio Valmor de Campos, ofício circular, fazendo um convite para a participação dos vereadores em um seminário para discutir o tema Discussão sobre as Condições da Mulher, que se realizará no dia 30/3 de 2015, com pauta e horários conforme o ofício em anexo. Leitura dos pareceres das comissões permanentes. Projeto de lei número 15/2015, que autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências, com parecer da Comissão de Constituição pela Constitucionalidade e parecer favorável da Comissão de Economia. Projeto de lei número 16/2015, também de autoria do Poder Executivo, em que autoriza o município a celebrar convênios com entidades, com parecer da Comissão de Constituição pela Constitucionalidade e parecer favorável da Comissão de Economia. Projeto de lei número 18/2015, de autoria dos vereadores Djalma Santos Lazarotti e Arlan Gugliani, em que institui a Semana de Conservação do Livro e do Material Didático no âmbito do município de Concórdia e da outras providências, com parecer da Comissão de Constituição pela Constitucionalidade, parecer favorável da Comissão de Saúde. Projeto de lei número 20/2015, de autoria do vereador Evandro Pegoraro e Gilberto Antônio Romani, em que institui a Semana de Combate e Prevenção ao Papiloma Vírus Humano, HPV, e da outras providências, com parecer da Comissão de Constituição pela Constitucionalidade e parecer favorável da Comissão de Saúde. Projeto de lei número 21/2015, de autoria do vereador Evandro Pegoraro, em que denomina via pública do loteamento São Cristóvão, do bairro São Cristóvão, com parecer da Comissão de Constituição pela Constitucionalidade e parecer favorável da Comissão de Urbanização. Projeto de lei número 22/2015, de autoria do Poder Executivo, em que autoriza o município receber bens em doação. Parecer da Comissão de Constituição pela Constitucionalidade e parecer favorável da Comissão de Economia. Projeto de lei número 23/2015, de autoria do Poder Executivo, em que autoriza o município, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, efetuar despesas com vistas à realização da etapa microrregional dos Jogos Abertos da Terceira Idade no município de Concórdia, com parecer favorável
com parecer da Comissão de Constituição pela Constitucionalidade e parecer favorável da Comissão de Economia. E projeto de lei número 24/2015, de autoria do Poder Executivo, em que amplia o número de vagas constantes no artigo 9º da Lei número 3.684, de 11 de novembro de 2015, e alterações, que dispõe sobre a contratação temporária de professor substituto para atender necessidade de excepcional interesse público, com parecer da Comissão de Constituição pela Constitucionalidade e com parecer favorável da Comissão de Saúde. Projetos recebidos. De autoria dos vereadores que compõem o Legislativo Municipal, projeto de lei complementar número 8/2015, revoga os parágrafos 1º e 2º do artigo 24 da Lei Complementar número 663, de 6 de janeiro de 2014. E projeto de lei complementar número 9/2015, que altera dispositivos da Lei Complementar número 188, de 11 de maio de 2001, e alterações, que dispõe sobre normas relativas à utilização do espaço e o bem-estar público do município de Concórdia, Estado de Santa Catarina, Código de Posturas e da outras providências. E de autoria do vereador Vilmarco Maceto, projeto de lei número 26/2015, que dispõe sobre o conteúdo programático a ser exibido em aparelhos audiovisuais em salas de espera das repartições públicas do município de Concórdia. Proposições recebidas. De autoria do vereador Dirceu Biondo e outros, moção número 3/2015, em que solicitam o envio de moção ao senhor Renan Calheiros, presidente do Senado Federal, e ao senhor Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, apelando para que os deputados e senadores apoiem o veto de dispensa de licenciamento de colheitadeiras, tratores e outros maquinários agrícolas, sobre o veto número 4/2015. De autoria do vereador Artemio Tigara, pedido de informação no 11/2015, em que solicita informações referentes às obras ou ações contempladas no orçamento participativo de janeiro de 2011 até a presente data. De autoria das vereadoras Denise Juste Lopes e Marilane Fiamete Stuani, pedido de informação número 12/2015. Solicitam informações referentes às academias ao ar livre. De autoria do vereador Artemio Tigara, indicação número 133/2015. Sugere que se proceda à repintura das faixas de segurança por todo o bairro Nazaré, principalmente em frente ao portão de entrada do grupo escolar Maria Melânia Siqueira, onde as faixas estão desgastadas. De autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani, indicação número 134/2015, sugere que seja contatado com o órgão competente a fim de que seja feita uma reforma na ponte de 3 de outubro. E indicação número 135/2015, que sugere que seja feita uma reforma no posto de saúde de linha 3 de outubro, sendo a colocação de toldo na entrada, pintura e reforma do piso. E de autoria da vereadora Denise Juste Lopes, indicação número 136/2015, em que sugere que seja feita uma reforma na Escola Básica Municipal Santa Cruz, localizada no bairro Santa Cruz. Passamos para a deliberação das proposições. De autoria do vereador Dirceu Biondo, subscrita por todos os vereadores, moção número 3/2015. Está em discussão a moção 3/2015, de autoria de Dirceu Biondo, subscrita por todos os vereadores. Com a palavra o proponente. Quero saudar o senhor presidente e demais membros da mesa, saudar os senhores vereadores, as senhoras vereadoras, né? E fazer uma saudação especial aqui ao sempre vereador Valdir de Pinho, né? É uma lenda viva aqui no nosso município e uma pessoa muito prestativa e que está sempre presente nos grandes eventos. Saudar a sua filha também, Andréia, né? E agradecer também o convite aqui, né? Que gentilmente veio fazer nessa casa aqui a todos os vereadores. Saudar os demais... os nossos assessores parlamentares, saudar o Agostinho aqui, né, também uma pessoa sempre muito presente, demais pessoas também que nos prestigiam aqui, a imprensa,
Mas com relação a essa moção, senhor presidente, nós já discutimos essa questão aqui, né, em outras sessões, e ficou acordado, então, que todos os vereadores subscreveriam ela, e eu já fiz contato com outras câmaras, especialmente aquelas onde os pequenos municípios, outros também municípios maiores, também a maioria já fez uma moção, né? Então eu acho que é pequeno, né? É uma moção, claro que não é muito representativa, mas eu acho que quando você recebe esses apelos de todo o setor, a maioria dos municípios do país, isso acaba tendo uma repercussão grande. Então eu acho que eles são quem acabam definindo essas questões, e eu acredito muito que isso vai sensibilizar, né? E realmente seria uma tragédia muito grande se não fosse feito de outra forma. Então, eu quero primeiro agradecer, né, a todos os vereadores que subscreveram, vão subscrever a mesma, e eu tenho certeza que nós conseguimos, quem sabe, pelo menos amenizar um pouco esse impacto, que seria catastrófico nesse momento que nós passamos pelas dificuldades, né, que o país passa, e especialmente os produtores. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Continua em discussão a moção 3/2015. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. A moção 3/2015 está aprovada. De autoria do vereador Artemio Ortigara, pedido de informação número 11/2015 e indicação número 133/2015. Está em discussão o pedido de informação 11/2015 e indicação 133/2015 de autoria do vereador Artemio Ortigara. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. O pedido de informação 11/2015 e a indicação 133/2015 estão aprovadas. De autoria das vereadoras Denise Justi Lopes e Marilane Fiamete Stuani, pedido de informação número 12/2015. Está em discussão o pedido de informação 12/2015, de autoria de Denise Justi Lopes e Marilane Fiamete Stuani. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. O pedido de informação 12/2015 está aprovado. De autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani, indicações número 134/2015 e 135/2015. Está em discussão a indicação 134/2015 e a indicação 135/2015, de autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani. Com a palavra o vereador Artemio Ortigara. Quero saudar o senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, demais assessores, a imprensa, pessoas que nos assistem ou nos acompanham pela internet. Saudar aqui também o ex-vereador Valdir de Pinho, sua filha, cumprimentá-la já desde já pelo lançamento do livro de sua neta e filha, no caso, Gilberto Schmidt, Agostinho Schioquete, enfim, todas as demais pessoas que nos acompanham nesta noite. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, eu me peço a permissão, senhora vereadora, para me associar a essa sua indicação no que se refere à indicação 135, a qual trata dessa indicação solicitando melhorias na unidade de atendimento à saúde lá da comunidade da linha 13 de outubro. Para que os senhores saibam, o posto de saúde na comunidade 13 de outubro funciona anexo, ou seja, no térreo do centro comunitário daquela comunidade. E há uma reivindicação daquela comunidade de que sejam lá realizadas melhorias para dar melhor condições de trabalho às pessoas que trabalham e também melhores condições às pessoas que se utilizam daquela unidade de saúde. E até tendo em vista que o próprio município tem cedido espaço para que seja utilizado naquele local como posto de saúde, né, líder do governo. E com isso não tendo gastos nem com a edificação, bem como também não tem gastos com aluguéis,
Então, nada mais justo do que realmente se destine, então, um pouco de recursos e uma atenção especial nas melhorias necessárias àquela unidade de saúde. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Muito obrigado. Continua em discussão a indicação 134-2015 e a indicação 135-2015. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. A indicação 134 e a indicação 135 estão aprovadas. Da vereadora Denise Justi Lopes, indicação número 136/2015. Está em discussão a indicação 136-2015 de autoria da vereadora Denise Justi Lopes. Com a palavra, a proponente. Quero cumprimentar o senhor presidente, aos senhores vereadores que compõem a mesa, o assessor jurídico, cumprimentar todos os vereadores, vereadora, cumprimentar meu amigo Agostinho, o senhor Valdir de Pinho e sua filha, todos que nos assistem, todos os assessores, toda a imprensa falada e escrita. Mas o que veio a mim foi as reclamações de pais com a questão da escola do Santa Cruz. Então, eu venho aqui para pedir a todos os vereadores e ao senhor líder do governo hoje, que o senhor leve até a Secretaria da Educação, até o senhor prefeito, as reclamações, algumas das reclamações que está havendo nesse colégio. Porque, assim, no prédio, no colégio, tem um telhado. O telhado foi trocado, mas a parte do meio chove muito nas salas de aula. Nós estamos chegando numa época de inverno, onde a chuva vai ser bem maior. Então, nós temos que pensar muito nisso. Também o chão, onde tem os tacos no chão, estão se soltando todos os taquinhos. É um problema muito grande, que uma criança pode tropeçar, cair, se machucar, e sabe que sempre vai haver algum problema. Também as cerâmicas do prédio que funcionam o refeitório. Também estão todas elas se deslocando, todas elas se soltando. A parte elétrica, ela não está suportando mais a carga da energia que é exigido com os aparelhos elétricos que tem, computadores e etc. A cozinha, senhor líder do governo, a cozinha, ela teve a intervenção da vigilância sanitária, porque ela não pode ser cozinha e lavanderia junto. E ela está cozinha e lavanderia junto. Então, ali teria que ser feita uma parede e ter separado, colocar uma porta e separar essa cozinha e essa lavanderia. Também, porque a vigilância disse que ela está bem irregular. Necessita de pinturas dentro e fora da escola. Não é uma escola muito antiga, é uma escola nova. É uma escola nova, então a situação da escola está precária. Nós temos que pensar que nós temos nossos alunos lá, chegando o inverno, os tacos caindo, a cerâmica se soltando, condições da eletricidade da escola também é prejudicante. Nossos filhos saem da nossa casa, talvez a nossa casa não seja assim uma maravilha, um palácio, mas com certeza tem o pai e a mãe para cuidar uma ou duas crianças. A escola tem um monte. Com tacos se soltando, com cerâmica se soltando, chovendo nas salas de aula, fica precário. Então, nós pedimos a todos os vereadores, ao senhor líder do governo, que leve esse nosso pedido à secretária Samira e ao prefeito. Muito obrigado. Continua em discussão a indicação 136-2015 de autoria da vereadora Denise Justi Lopes. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. A indicação 136 está aprovada. Está livre a palavra do pequeno expediente. Com a palavra o vereador Luciano Pacheco. Vou discutir com o presidente, eu não vou, né?
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhores da assistência, imprensa, servidores desta casa, quero aqui também saudar o sempre vereador Valdir de Pinho, que está aqui hoje nos prestigiando, juntamente com a sua filha, Andréia de Pinho, né? Parabenizá-la também pela filha, né, que vai fazer o lançamento desse livro, né, Alice, né, no dia 28/3. Acredito que os colegas estarão participando e prestigiando esse momento tão importante da família de Pinho, né? Então, agradeço a presença de vocês, também aqui do nosso presidente da ASAPREV, Agostinho, que sempre também nos prestigia, o doutor Gilberto, que também está conosco, mais uma sessão aqui acompanhando os trabalhos dessa casa. Muito obrigado pela presença. Também aos internautas. Enfim, excelência, o que me traz até essa sessão é um assunto que todos nós sabemos, né, queira ou não queira, virá para essa casa ter que decidir. E nós, acompanhando essas negociações entre o sindicato e a administração pública com relação às negociações salariais desse ano, tem nos preocupado muito. Por quê, excelência? Porque, de certa forma, como falei no início da minha fala, o resultado final, a decisão final, vai passar pelo crivo do Poder Legislativo. E nós já tivemos experiências negativas no passado a respeito desse assunto, né? Não só do ano passado, mas de outras legislaturas. Então, o que se espera é que a gente não possa compartilhar que, nesse momento, pelas informações que nós estamos tendo, que já tenha sido fechadas as negociações com relação a esse assunto. Eu não posso concordar que isso tenha partido da administração, no sentido de que a proposta é essa e não tem mais discussão sobre esse assunto, não tem mais negociação. Aonde que sequer alcança o índice, né, da inflação, aonde a proposta é em duas parcelas de 50%, uma em abril e uma em outubro. Então eu espero, e aqui quero que o líder do governo faça um contato com a administração, né? Eu entendo da preocupação da capacidade da administração, acho que isso tem que ser levado em consideração. Entretanto, nós não podemos compartilhar com nem a inflação seja encaminhada, porque isso pode acarretar inúmeras consequências. Uma delas é já indícios de greve. Eu acho que isso não é positivo. Nós temos que tentar evitar, né, que isso aconteça. Nós temos convicção, e isso tivemos recentemente aqui nessa casa, através da Comissão de Economia, Finanças do Poder Legislativo, timoneado pelo vereador Artêmio, aonde nos mostra que a saúde financeira é positiva, né? Nós tivemos aqui, em termos de gasto com o pessoal, em torno de 41,46, tem uma margem muito grande para se chegar no limite de alerta, que é 48,6. Então, tem números aqui para que isso possa ser discutido e negociado entre as partes. O que não se quer, pelas informações que nós temos, que na semana que vem vai ter uma assembleia, e dependendo da decisão pode-se ter greve, pode-se ter, não tenha mais conversação entre as partes, e vai voltar novamente para essa casa ter que decidir. E isso é preocupante. Nós já tivemos, como falei no início da minha fala, exemplos aqui negativos. Conversei também com lideranças ligadas ao governo. Olha, isso não é o melhor encaminhamento para que isso aconteça. Eu acho que nós temos que sentar e rever essas decisões. Eu acho que a administração tem que manter as portas abertas em termos dessa discussão e negociação com o sindicato, enfim, com os servidores, porque é isso que é o principal nesse momento, em termos dos números que nós temos aí alencados e já constatados por essa casa e pela própria administração e pelo próprio sindicato. Então, o que se espera é que realmente essa negociação continue, né, para que quando chegue até essa casa, a gente tenha né, consciência e responsabilidade na decisão que a gente venha tomar. Então, eu queria levantar esse assunto porque eu acho que é pertinente, tendo em vista o momento que nós estamos passando agora.
Nós não podemos deixar para a última hora isso. Nós temos essa semana, tem semana que vem ainda, né? E só virá esse projeto para votar aqui no mês que vem, mas nós não podemos ficar ignorando essa situação, né? Ou não ficar preocupado com esse momento que, pelas informações que nós temos, não são muito positivos. Então, o que a gente espera é que haja essa compreensão e que isso possa ser analisado com carinho. Muito obrigado, senhores. Continua livre a palavra do pequeno expediente. Com a palavra o vereador Arlan Gugliani. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, assessores, também nossa saudação de forma especial ao sempre vereador Valdir de Pinho, que se encontra aqui junto com a sua filha, a doutora Andréia. Obrigado pela presença, obrigado pelo convite. Certamente estaremos presentes nesse momento único, ímpar, né, onde a Letícia vai estar lançando o seu primeiro, quem sabe, de muitos livros. Então, com certeza, estaremos lá presentes. Também queremos saudar o Augustinho, representantes aposentados, doutor Gilberto, sempre presente, e demais pessoas que nos acompanham, imprensa, também que nos acompanham em suas residências através das transmissões online. Mas, senhor presidente, o que me faz ocupar a tribuna nesse momento é um assunto que havia levantado na última semana, que fatalmente iria acontecer e por isso que venho aqui novamente para reforçar e pedir o apoio de todos os senhores vereadores, especialmente que mantenham contato com seus representantes, seus deputados, porque vai estar em votação amanhã na Assembleia Legislativa, se houver quórum, obviamente, dos senhores deputados, aquele veto do governador Raimundo Colombo. Falei já com todos os encaminhamentos na última sessão, e quando, independente de partido, quando a proposta vem e é positiva, nós temos que enaltecer. E foi muito feliz o deputado Aguiar, do PMDB, quando propõe o projeto de lei complementar de número 26.6/2014, voltado à área educacional. Entre as sugestões do deputado, vai o artigo 72, e quero fazer uma leitura na íntegra desse artigo 72, tamanha importância e o que pode acontecer se for ou não derrubado esse veto, senhor governador. O artigo 72A diz: os conteúdos curriculares da disciplina de educação física, na educação básica, serão ministrados exclusivamente por profissionais de educação física, habilitados em curso de licenciatura em educação física. Ou seja, os nossos alunos, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, né, terão então o direito de ser educados, de terem aula com profissionais habilitados. Só que essa proposição sofreu o veto do senhor governador e vai então estar sendo apreciado amanhã pelos senhores deputados. Então queremos pedir o apoio para que seja derrubado o veto do governador. Nós sabemos da importância do educador físico para a criança, de ser um profissional, da mesma forma como quando a criança ou o adulto sente mal, ela vai procurar um médico que seja habilitado, obviamente. Quando precisamos de advogado, que tenha a OAB, que seja o profissional. E essa é a defesa que o CREF, o Conselho Regional de Educação Física, também tem feito, né? De termos o profissional habilitado. E não podemos aceitar de se permanecer esse veto do governador. Ficando o veto do governador, isso quer dizer que as nossas crianças, os nossos alunos, poderão ter aula de profissionais que não são habilitados. E aí é uma preocupação tremenda. Então, nesse sentido, temos aí um grupo de deputados empenhados na derrubada. Quero mais uma vez parabenizar o deputado Neudi Sareta, que já se posicionou ao Conselho Regional de Educação Física através do ofício 50/2015, onde ele coloca-se favorável ao veto. E queremos pedir o apoio dos senhores vereadores. Peço aqui ao vereador Ortigara, que lidera a bancada do PMDB. Eu sei que o deputado Sopelsa, hoje secretário de Agricultura, tem uma influência muito grande também no governo do Estado, que nos auxilie, né, nessa proposição do deputado Aguiar, que é colega de bancada PMDBista. Pedimos ao presidente desta casa, o vereador Tia Mendes, junto com o vereador Jaderson, que junto aos deputados do PSD, né, tentam sensibilizar
da gravidade que é se isso de fato for mantido, né? Pedimos ao colega vereador Rogério Pacheco que também nos auxilie com os deputados do PSDB, o vereador Zanella, do PPS, o vereador Comaceto, do PCdoB, nossos colegas do PT também empenhados, né, para a gente poder realmente não cometer, eu diria, uma atrocidade se for mantido esse veto. Então, é uma preocupação, há um empenho de muitos deputados, como eu volto a dizer, esse projeto é para ser votado amanhã, esse veto, poderá não ser votado se não houver quórum na Assembleia Legislativa. Mas a luta é grande, pedimos o apoio da imprensa também, que possamos dar essa força ao Conselho Regional de Educação Física, que tem por objetivo defender o profissional, que consequentemente vai atender o anseio das nossas crianças, dos nossos estudantes. Então, é uma questão bem delicada, mas eu tenho convicção, né, que possamos sensibilizar, e cada um de nós que puder fazer sua parte, conversando com o deputado, eu não tenho dúvida que quem vai agradecer são os estudantes, são os alunos. Então, essa é a preocupação. Já havia manifestado na última semana, mas já visto de ter a informação que esse projeto vai em votação amanhã, que possamos unir força e derrubar o veto do governador Raimundo Colombo. Obrigado. Continua livre a palavra do pequeno expediente. Com a palavra o vereador Evandro Pegoraro. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, em cumprimentar aqui o Valdir de Pinho, sua filha Andréia que nos acompanha, muito obrigado, sempre vereador, né? O Agostinho, assistência, imprensa, internautas, todos que nos prestigiam. Mas, quais são as demandas aqui levantadas, quanto às indicações e também outras demandas levantadas nessa tribuna, nós vamos estar também levando esses pleitos junto ao Executivo e tudo aquilo que você pode dizer, está facilitando, está investindo, está melhorando também para que a própria casa possa funcionar melhor, estaremos também auxiliando nesse sentido. Mas o que me traz na tribuna é que nós, já foi tema este ano de conversações e aqui na tribuna, mas nós precisamos sempre estar falando e cobrando dessas questões. E também traz à tona que quando nós fizemos algo aqui, nós vereadores, não é só por nós, as pessoas também respaldam lá fora e o problema existe. Não quero ser repetitivo, mas vou falar novamente aqui da situação da SC 283, que nós fizemos requerimento em anos anteriores, fizemos requerimento no início deste ano e também depois foi incluído no requerimento as melhorias. Os vereadores aqui também sugeriram. Eu quero ler aqui uma postagem na rede social feita pelo Luiz Carlos Segala, onde se dirigia até Chapecó e voltou, da importância e o perigo que é, porque, veja bem, você não enxerga, não tem uma placa que você consiga visualizar. E, além disso, tem toda a questão da sua manutenção, né, que está bem preocupante. Então, vou ler aqui abaixo o texto. É impressionante a atual situação de abandono da SC 283, rodovia estadual que liga a Concórdia a Chapecó via Ceará. Existem inúmeras curvas péssima sinalização. Vegetação cobrindo as placas existentes e partes da rodovia não possui acostamento. Parte está esperando por asfalto desde as chuvas de junho de 2014, entre outros problemas. Se para nós cidadãos locais já está difícil transitar por essa SC, imaginem para um motorista de outra região passando pela primeira vez em dias chuvosos ou de neblina, algo que é costumeiro. A SC 283 possui diariamente um trânsito significativo de caminhões e veículos pequenos. Percebe-se o total descaso do nosso governo do Estado. Precisamos de investimentos emergenciais. Do jeito que está, é uma questão de tempo para acontecer uma tragédia, pois a rodovia é a verdadeira estrada da morte colocada. Claro que foi bastante taxativo e tal, mas realmente coloca que aquilo que foi trazido aqui nessa tribuna, realmente o problema está colocado. Então a gente sabe da sensibilidade das autoridades, o próprio secretário regional tem demonstrado bastante interesse em resolver as questões, o FERI, também nossas lideranças estaduais, e nós precisamos, além dessa SC 283,
que pelo menos tem essa visibilidade, agora com neblina no inverno é bastante perigoso e estando sem sinalização, que você não consegue enxergar, piora a situação. Também a 355, né, a SC que agora foi licitada, quer dizer, nós estamos com duas SCs bastante problemáticas que dão acesso ao nosso município. Como também é sempre importante a manutenção das rodovias federais, né, que também precisam de manutenção, que sempre esteja feitas essas manutenções para que possamos estar escoando a nossa produção. Essas vias de acesso ao município são importantes, pessoas que vêm até aqui para investir, para conhecer o município. Então, realmente só registrar aqui que realmente a situação está bastante preocupante e até o momento não se viu movimentação nenhuma com relação a essa questão aqui da SC 283. É isso, senhor presidente, muito obrigado. Continua livre a palavra do pequeno expediente. Ninguém mais querendo se manifestar, passamos para a ordem do dia. Em segunda discussão e votação, projeto de autoria do Poder Executivo, projeto de lei número 8/2015 e projeto de lei número 9/2015. Primeiramente, projeto de lei 8/2015. Está em discussão o projeto de lei 8/2015, de autoria do Poder Executivo. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. O projeto de lei 8/2015 do Poder Executivo está aprovado. Em segunda votação. Obrigado pela correção, velho. Também de autoria do Poder Executivo, projeto de lei número 9/2015, em segunda votação. Está em segunda votação o projeto de lei 9/2015, de autoria do Poder Executivo. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. O projeto de lei 9/2015 do Poder Executivo, em segunda votação, está aprovado. De autoria do Poder Executivo, projeto de lei complementar número 6/2015, em primeira votação. Está em primeira votação o projeto de lei complementar 6/2015, de autoria do Poder Executivo. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. O projeto de lei complementar 6/2015 está aprovado em primeira votação. De autoria dos vereadores Alain Gugliani e Gilberto Antônio Romani, projeto de lei número 5/2015, em primeira votação. Está em primeira discussão o projeto de lei 5/2015, de autoria do vereador Alain Gugliani e Gilberto Antônio Romani. Com a palavra o vereador Alain Gugliani. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, pessoas aqui já nominadas, também fazer minha saudação ao Sara Toretto, que se encontra aqui presente, e demais pessoas que estão nos acompanhando na sessão de hoje. Mas, senhor presidente, então, hoje, indo em primeira votação, o projeto de lei, juntamente que fizemos com o vereador Gilberto Romani, e como havia comentado no dia que apresentamos o projeto de lei, a questão ambiental é extremamente importante. E confesso a vocês, nobres colegas vereadores, que a intenção que tínhamos, junto com o vereador Romani, era muito mais além, né? Sonho, quem sabe, um dia que possamos ter dentro da grade curricular, começando pela rede municipal, quem sabe rede estadual, uma disciplina de educação ambiental. Para a gente trabalhar, né? Eu sei que muito trabalho importante é feito dentro das escolas na questão ambiental, seja nas mais diversas disciplinas. E muitas experiências positivas a gente tem constatado, seja na escola da rede pública, municipal, estadual, particular, mas entendemos que é um assunto tão relevante que ele poderia ser exclusivo, né, e uma disciplina que a gente pudesse trabalhar. Trabalhar ele como instrumento pedagógico. Esse era o objetivo. E esse é um passo que está se dando. Essa questão da Olimpíada Ambiental, que estamos aqui apresentando junto com o vereador Romani, é o primeiro passo para isso. Que possamos aglutinar todas as experiências positivas que muitas escolas já têm, sejam através de gincanas, através de projetos científicos, que tem sido muito importante, através das feiras,
que já são tradicionais e de muito tempo, mas que possamos aglutinar essas experiências também, e quero aqui agradecer ao Dr. Gilberto Schmidt, que quando apresentei na sessão sobre esse projeto de lei, dessa ideia, ele nos passou informações importantes de um trabalho que a Embrapa desenvolve também nessa área, e tivemos aí mantendo juntamente com a nossa equipe, quero agradecer a dona Erci pelo empenho também, tivemos contato com a Mona Lisa Leal Pereira, que coordena junto à Embrapa esse trabalho, conhecido como Programa Embrapa Escola, onde o objetivo é estimular ações que visam a preservação do meio ambiente e dos ecossistemas. Isso é um trabalho junto às escolas. Essas experiências são extremamente positivas. Então a ideia é que possamos, através desse projeto de lei, fortalecer o trabalho da conscientização da educação ambiental, através dessa semana, que esse projeto de lei visa na semana de junho, onde comemoramos a questão da área ambiental, e que possamos trabalhar ao meu ver, dois grandes focos: conscientização e preservação. Esse é um trabalho que nós temos que trabalhar fortemente, e é na educação que isso tem que se fazer, porque a conscientização do jovem, da criança, e que vai para casa com essa conscientização, como em outros setores também, e vai realmente conversar com os pais desse trabalho que tem que ser feito, seja na questão da água, seja na questão da mata ciliar, seja na questão da flora, e esse trabalho que a gente busca através desse projeto de lei. Então pedimos o apoio dos senhores vereadores, que possamos aprovar, que, se aprovado esse projeto de lei, tenho certeza que será, possamos unir todas essas experiências positivas. Quero citar algumas, como eu falei da Embrapa, o trabalho belíssimo que é feito na Escola Básica Municipal Ângelo Ari de Jesus, linha São Paulo também, com experiências nessa área ambiental, e também visitem loco, aos arredores daquela comunidade, da conservação, trabalhando com as crianças. Sei que tem outros belos exemplos também, não só do meio escolar, mas também entidades, ONGs, que fazem um trabalho belíssimos. Então, nesse sentido, é que possamos fortalecer nas escolas a rede municipal, nesse primeiro momento, e quem sabe depois se ampliar, e que possamos ainda mais trabalhar a questão da conscientização e da preservação. Então, é um passo importante, eu acredito, e que, quem sabe, no futuro tão próximo, queira Deus, tenhamos educação ambiental como disciplina curricular nas escolas do município. Muito obrigado e peço o apoio de todos os senhores vereadores. Continua em primeira discussão o projeto de lei 5/2015, de autoria do vereador Arlan Gugliani e Gilberto Antônio Romani. Com a palavra o vereador Vilmar Comaceto. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, lideranças aqui já citadas, quero aqui manifestar primeiro nosso apoio a esse projeto que trata da Semana da Olimpíada Ambiental, proposta pelos nossos colegas vereadores, porque, primeiro, a gente sabe que hoje um dos grandes desafios da atualidade é como harmonizar desenvolvimento econômico e preservação dos recursos naturais. E por que essa importância da preservação dos recursos naturais? Porque é onde nós buscamos exatamente os recursos para promover o desenvolvimento. E que, se não tivermos a sabedoria necessária para explorá-los com sustentabilidade, certamente que vai levá-los ao esgotamento e vai comprometer, então, esse desenvolvimento que queremos que seja sustentável. E quem é que faz isso? Quem faz isso são as pessoas. Não são máquinas, né? Não são animais, são as pessoas propriamente ditas. Elas é que decidem o que fazer com os recursos ambientais, até onde explorá-los, até onde evitar o seu esgotamento. E a formação das pessoas necessariamente passa pelas escolas, né? A gente sabe hoje que existem várias instituições públicas e privadas que já fazem um grande trabalho voltado à discussão e à orientação sobre questões ambientais. Algumas o fazem em parceria com as escolas, mas isso nunca é demais. E quando se concentra atividades numa semana, que não é apenas o ministrar uma disciplina, pelo que eu estou entendendo, e sim através de uma Olimpíada Ambiental, onde se agrega outras atividades lúdicas, e a criança gosta muito disso, e é aí que ela aprimora e que tem uma maior aprendizagem, nós só temos que apoiar esse tipo de projeto, razão pela qual estamos aqui nos manifestando. Em nível de comitê de bacia, estamos trabalhando juntamente com as nossas 55 instituições fortemente nessa questão,
envolvendo várias instituições, em parceria principalmente com o consórcio Lambari, e que também tem buscado, através das suas ações, o envolvimento com as crianças. Portanto, toda a ação que de alguma forma busca entrar na escola e de forma lúdica proporcionar uma aprendizagem voltada às questões ambientais, certamente que tem que ser aqui reconhecidas e aprovadas, por isso, do nosso apoio, colegas vereadores. Era isso. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em primeira discussão o projeto de lei 5/2015, de autoria do vereador Arlan Gugliani e Gilberto Antônio Romani. Com a palavra o vereador Gilberto Romani. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimento os funcionários dessa casa, a imprensa que se faz presente, cumprimento o Sartoreto também, que se faz presente, o Valdir de Pinho, a Andréia, sua filha, o Agostinho, demais pessoas que se fazem aqui presente, o Dr. Schmidt também, Gilberto, enfim, todas as pessoas também que nos acompanham via internet. Mas, senhor presidente, quero também manifestar em relação a esse projeto, até porque faço parte da Comissão da Agricultura e Meio Ambiente, e a gente sabe da importância de se preservar. Isso cabe ao meio rural e ao meio urbano. A gente sabe que a história veio nos contando qual foi a forma, às vezes, de você conscientizar ou talvez obrigar a fazer que algumas pessoas preservassem o meio ambiente. Eu lembro em 2002, onde que a Fundação de Meio Ambiente, a Fundema, na verdade, fez um trabalho e adotou a comunidade de Lajado Guilherme, e a gente teve, num sábado, reunido com a comunidade, e fomos limpar o rio Pinhalbion, né, que atravessa a comunidade de Lajado Guilherme, da Geral para baixo. E lá onde que nós encontramos, era um absurdo que tinha dentro do rio. Pneu, bota, corda, bolsa, chinelo, sapato, fogão velho e assim por diante, né. E aí, depois do recolhido, a gente se reuniu, sentou lá e começou a conversar como é que aquilo foi para lá. E às vezes não era de estar lá catando lá dentro do rio, mas sim estar cuidando lá ao redor da casa, que com certeza partiu de perto da casa e foi para lá. Entende? Então essa é uma forma de você trabalhar, conscientizar. Algumas propriedades tiveram que ter, por obrigação, né, preservar a questão dos dejetos suínos, a questão da preservação, a reserva legal, e meio foi força de lei que fez isso, a preservação. E tem um modo que eu diria legal, né, tranquilo, bonito, que é através da educação, e nada mais justo de estar encaminhando esse projeto através de uma Olimpíada, onde que você atinge o foco principal, que é a criança, que dentro dessa semana vai envolver vários setores, vários blocos de preservação, e aí disse bem o vereador Comaceto, hoje são várias entidades envolvidas que se preocupam com essa questão da preservação. Então, acho que o primeiro passo, o pontapé, foi dado. Quem sabe, mais para frente, que disse o colega vereador Arlan, vamos ter, talvez, uma atividade curricular dentro das escolas que venha realmente ser efetivo essa questão da educação ambiental, porque o Comaceto tem dito bem, não existe crescimento e desenvolvimento sem a preservação, e se você preserva, você tem em abundância e em quantidade. Isso traz desenvolvimento e o progresso para o nosso município, estado, nosso país. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Continua em primeira discussão o projeto de lei 5/2015, de autoria do vereador Arlan Gugliani e Gilberto Antônio Romani. Com a palavra a vereadora Denise Juste.
Novamente quero cumprimentar o presidente, a todos os vereadores, vereadoras e todos que nos assistem, a imprensa e todos que estão aqui nesse momento. Mas esse projeto, com certeza, é muito importante. Só veio de encontro de muitas coisas que já estão acontecendo nas nossas escolas. E nós, da bancada do PMDB, só temos que dizer que isso sim, tem que ser trabalhado como já está sendo trabalhado o meio ambiente. Mas eu também queria dizer que a preservação da natureza está sendo feita no bairro dos Estados. Eu queria convidar todos que puderem, vão até a escola do bairro dos Estados e verificam lá o que está acontecendo. O que a diretora do bairro dos Estados, juntamente com os alunos, fizeram de uma parte do bairro, aonde estava abandonado, aonde tinha vários equipamentos de praça destruída, foi fechado e tinha uma mata fechada. Essa mata tinha bastante pedras e era bem fechada. O que a diretora resolveu? Com os alunos e a direção, começaram a fazer um bosque especial. As crianças já dizem, vamos passear no bosque. Quando você entrar nesse bosque, você já vai subir uma rua maravilhosa, feita de madeira, mas uma madeira do próprio bosque. Onde ali já colocaram animais, mas de pedra, aonde construíram uma casa, e nessa casa tem até o jardim ao redor. É maravilhoso. As crianças dizem, é o nosso bosque. Se você for nessa escola, você vai ver que até as calças jeans que são usadas, tem terra e tem flores. Então é um trabalho maravilhoso. Então, de parabéns por esse projeto e também para as pessoas que já estão trabalhando nele, as pessoas que já estão se conscientizando e conscientizando os seus filhos, a sua casa e a sua escola. Continua em primeira discussão o projeto de lei 5/2015, de autoria do vereador Arlan Goliani e Gilberto Antônio Romani. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. O projeto de lei 5/2015 está aprovado em primeira votação. Em votação única, projeto de decreto legislativo número 2/2015, de autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco. Está em discussão, em votação única, o projeto decreto legislativo 2/2015, de autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco. Com a palavra o proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhores da assistência, pessoas aqui já nominadas, internautas, quero saudar aqui também o Sr. Toreto, que nos prestigia nesse momento. Mas, Excelência, falando dessa proposição, que entendo que ela é oportuna, tendo em vista o reflexo que tivemos desse mesmo projeto que fizemos no ano passado aqui nessa casa, onde tivemos uma interação com os alunos da 8º e 9º ano do ensino fundamental e também os estudantes do ensino médio da rede municipal do nosso município, aonde procuramos colocar mais próximo, né, o poder legislativo dos nossos estudantes, enfim, da sociedade como um todo. E foi, de certa forma, superou as nossas expectativas, né? Houve uma interação muito grande, conseguimos nos envolver com 36 instituições de ensino, tivemos um contato com mais de 5.000 alunos, né, através do projeto que, claro que o ano também era um ano que falava dos 80 anos de emancipação do nosso município, aonde que colocava o aluno no lugar do vereador ou da vereadora, né, o que ele faria por concórdia, claro que o ano passado dos seus 80 anos, e agora a proposição ela visa fazer ter esse mesmo projeto, e aí claro que é um projeto de iniciativa exclusiva do Poder Legislativo, mas que isso aconteça de 2 em 2 anos para que a gente possa manter essa relação, né? E aí eu acho que as escolas é o passo importante, né, através da educação, para que haja
esse relacionamento e que as pessoas comecem a entender cada vez mais, né, como é que funciona o Poder Legislativo e qual é o verdadeiro papel do vereador na sociedade. Então, esse decreto legislativo, ele visa exatamente nós criarmos esse que de 2 em 2 anos isso ocorra, e claro, no ano que vem, sendo aprovado esse decreto legislativo, já teria a segunda encaminhamento, né, através de Vossa Excelência, enfim, da mesa diretora e dos vereadores que aqui estão. Então, eu espero que ele seja aprovado, até porque nós entendemos que ele é importante dentro desse processo do conhecimento da Casa Legislativa. Muito obrigado, Excelência. Continua em discussão o projeto Decreto Legislativo 2/2015, em votação única de autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco. Com a palavra o vereador Artemio Ortigara. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, demais pessoas já aqui saudadas, eu quero também saudar Josimar Sartoreto, que muito nos honra aqui com sua presença. Mas, enfim, eu quero aqui, vereador Rogério, quero cumprimentá-lo por essa iniciativa, dizer já de antemão que terá e tem todo o apoio da bancada do PMDB em relação a esse projeto, desse decreto legislativo de sua autoria. Até porque o que nós vemos hoje e que isso possa trazer de frutos para toda a nossa sociedade. Nós vivemos numa sociedade em que a política, o político em si, encontra-se de alguma forma muito desacreditado. E esse descrédito que nós estamos tendo, muitos também se atribui ao pouco trabalho que se faz do ponto de vista educacional das nossas crianças, do nosso jovem, até para que ele possa entender e conhecer toda essa questão do processo político. E entendo que essa iniciativa fará com que o nosso jovem possa pensar, discutir, refletir e entender um pouco mais as questões do ser um político. E fará com que ele se volte e venha, inclusive, pesquisar, entender, procurar conhecer todo o legislativo, como também o executivo, entender um pouco das questões políticas, não só voltadas à questão do legislativo. Então, nesse sentido, eu quero dizer que fará e trará uma contribuição muito importante na educação e na formação do nosso jovem, que ele passará a entender um pouco melhor a nossa sociedade e nesse meio político que é tão importante, até porque as pessoas que dizem, eu não me envolvo com política, não quero saber de política, porque política é tudo igual, ele não sabe, e às vezes ele por ignorância, às vezes, aqui eu quero dizer, de que não sabe que tudo que se passa, tudo que acontece no nosso dia a dia tem a decisão de um político, das pessoas, porque nós vivemos, o nosso sistema, ele é constituído dessa forma, onde a nossa sociedade, o nosso país, o Estado como em si, é administrado pelas pessoas que fazem dele a política verdadeira, a política séria, e resgatando, inclusive, quem sabe, vereador, através desses processos, a questão da ética, da moralidade, do civismo, do nosso jovem, que aliás, eu tenho até falado aqui muitas vezes, e aqui antes nós falamos também, eu quero, aproveitando na defesa e aprovação do seu projeto, da questão educacional, vereador Arlan e Romani, falar o quanto é importante, quanto são importantes essas iniciativas, porque é na escola que nós realmente vamos formar o nosso cidadão. E eu quero só lamentar que muitas vezes, já tenho dito aqui também, que algumas disciplinas, por exemplo, como a educação moral e o civismo, foram excluídas do currículo escolar, que são tão importantes, tão necessárias, em que o nosso jovem passa a aprender e a conhecer e valorizar e preservar esses princípios, esses valores são importantes para a sociedade. E dessa forma, esse seu projeto, vereador, com certeza trará, assim, ou resgatará o interesse e despertará no nosso jovem essa questão de ele olhar para a política de uma forma um pouco diferente. Parabenizo por isso e terá o nosso apoio com certeza. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto do Decreto Legislativo 2/2015, de autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco, em votação única. Com a palavra o vereador Vilmar Macedo.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, assessores, lideranças aqui já citadas, quero fazer uma citação especial agora sim a presença também do ex-vereador Valdir Pinho, juntamente com sua filha, parabenizar não só a família, mas também a Letícia pelo lançamento, né, do livro, que vai acontecer, pelo que eu vi no convite, dia 28 de março, né, às 16 horas, no 4º piso do Via Passarela. Né. Parabéns, então, a toda a família, em especial a Letícia, que é autora. E saudar também o empresário Josemar Satoreto, que chegou recentemente, também nossa saudação especial. Quero aqui também manifestar o nosso apoio, ao vereador Rogério Pacheco, a este seu projeto de decreto legislativo, até porque a sua importância, ela reside, além das abordagens já colocadas por Vossa Excelência e também pelo vereador Ortigara. Quero levantar aqui um outro ponto de vista, que esse projeto certamente vai contribuir para vencer um grande desafio que nós temos hoje, que é a dificuldade das pessoas, especialmente a juventude, a certa resistência ao ato de escrever. E existem várias razões para isso, né? Mas uma das razões que eu considero mais recentes desta dificuldade, e o professor Eduardo aqui que me corrija se eu estou errado, é o avanço de algumas tecnologias que não nos motivam à leitura e muito menos à escritura, o ato de escrever. Pelo contrário, né, causam mais limitação ainda do que já tínhamos anteriormente. Então, quero parabenizá-lo pelo projeto, porque ao motivar a juventude, o estudante a escrever, se ele quiser escrever bem, necessariamente vai ter que ler. Porque quem escreve melhor é quem lê mais, porque se informa, tem mais subsídios, tem mais argumentos, tem mais vocabulário, consegue articular melhor as frases, consegue formar as frases, consegue também conectar as diferentes abordagens, o contraditório. E isso só acontece se a pessoa lê. Tem que ir além do senso comum. E para ir além do senso comum, tem que ter a leitura. E quando nós vemos um projeto dessa magnitude que, além de aproximar o Poder Legislativo e suscitar a juventude a pensar a política, também suscita com que ele pratique a leitura, para que ele possa escrever bem e, quem sabe, concorrer com qualidade. Razão pela qual nós estamos apoiando, então, esse seu projeto e parabenizando, então, pela autoria. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de decreto legislativo 2/2015, de autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco, em votação única. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. O projeto de decreto legislativo 2/2015, em votação única, está aprovado. Está livre a palavra do grande expediente e passo já para o vereador Vilmarco Macedo. Sim. Manda ver. Nossa saudação mais uma vez, senhor presidente e demais vereadores. Para fazer essa minha exposição, vou pedir licença à mesa, vou utilizar da nossa tecnologia disponível aqui nesse ambiente, através do Data Show, numa exposição através do PowerPoint. Ao fazer essa exposição, enquanto conecta, né, quero fazer novamente uma saudação especial ao empresário Josemar Satoreto, que é um dos grandes defensores desta ideia, né, um dos grandes batalhadores, né, em função da importância que a nossa região tem sobre um ponto de vista criado a partir da criação, da instalação da usina hidrelétrica de Itá, e através da formação de um lago que criou toda uma circunstância, toda uma condição que para muitos precisa ser aproveitado todo o seu potencial. Aqui muitos ainda lembram o momento em que foi construída a usina, iniciada em 1996 e inaugurada em outubro de 2000, e de lá para cá a usina está em funcionamento e existe uma grande área alagada e um entorno propício para investimentos. Quando foi feita essa mobilização, me lembro muito bem, nos idos dos anos 90,
estávamos na condição de prefeito municipal de Ipira e uma das entidades que motivava muito e refletia muito da importância da usina era o SEBRAE, através até de um levantamento do potencial turístico, e que diziam que a barragem iria aportar recursos através da compensação financeira, mas também iria promover o desenvolvimento de outras atividades, em função do potencial criado pela criação do lago da barragem de Itá. Em relação à compensação financeira, isso é verdadeiro. Tanto é que nós temos 7 municípios catarinenses e 4 municípios pertencentes ao Rio Grande do Sul e que têm recebido recursos dessa chamada compensação financeira na ordem de 45% dos 6% restantes que são destinados tanto aos municípios, aos estados e à própria União, porque 0,75% vai para a Agência Nacional de Águas. Tanto é que aqui tem a arrecadação de Concórdia nos últimos anos, né? A gente sabe que é um valor interessante, importante para qualquer município, imagine para a Concórdia, mas que praticamente se resume nisso hoje em termos de aproveitamento desse potencial. E nós temos defendido aqui nesta casa, desde 2003, a necessidade urgente de que Concórdia faça o mapeamento do potencial do uso atual e do potencial de uso dessas áreas do entorno do lago. Depois vou mostrar os documentos que já elencamos aqui nesta casa. Porque o que nós vemos hoje é que, apesar de, desde o ano 2000, já ter esta área alagada e ter todo um potencial, praticamente esse potencial está congelado. O que nós queremos é que seja descongelado esse potencial. Aproveitando através do uso turístico e uma potencialidade agrícola que surge a partir do alagamento em função do microclima criado. E isso, para isso é necessário a elaboração de um plano diretor, não da usina, mas os planos diretores dos municípios que contemplam essa área do entorno, através do que nós chamamos de ordenamento territorial, porque esse instrumento ele disciplina o uso do território e potencializa os chamados investimentos, dando principalmente confiabilidade àqueles que querem investir com segurança nesta área. Portanto, a formação do lago da barragem de Itá criou esse potencial, né? Infelizmente, a falta de uma política de ocupação regular, além de dificultar o processo de gestão e monitoramento, favorece muitas vezes a ocupação inadequada desses entornos, queimando muitas vezes esse potencial ou não aproveitando esse potencial. E não oferece a segurança jurídica para quem quer investir nessa área. Portanto, o uso da área do entorno, para que seja viável, é primeiro disciplinar o uso da terra, obedecendo critérios de localização e registrando, né, em termos imobiliários, esses imóveis e as possibilidades de acesso ao lago, tanto por moradores, como também por investidores lindeiros que já estão batendo a porta do município há mais tempo. E isso se faz através do plano diretor, que está previsto, inclusive, na Constituição Federal de 88, e que determina essa condição. A gente sabe hoje que existe um plano diretor da usina, que disciplina basicamente o uso da área dos 30 metros, que é a faixa de preservação permanente, e as outras 70 metros, que é a área não edificanda, ou edificando, que permite ocupação, mas não um investimento imobiliário. Mas tem todo o restante da área do entorno, que tem um grande potencial turístico e agropecuário, e que precisa ser disciplinado o seu uso. Além do que, a legislação prevê que 10% de toda a área do entorno do lago é possível destinar ao acesso desde que público. E isso ainda também não está disciplinado. Portanto, a proposta que nós temos aqui, e mais uma vez retomamos essa discussão, é de que o município agilize os estudos necessários para a implantação dessa chamada política de uso e ocupação das áreas de terra do entorno do lago da usina hidrelétrica de Itá. E compete aos municípios, como já coloquei antes, no artigo 30, inciso 8º, exatamente isso, compete aos municípios promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, né, mediante o planejamento e controle do uso do solo. Já fizemos aqui algumas emendas, desde 2013, ainda em maio de 2013, já sugerindo a implantação de políticas públicas nesse sentido.
No PPA de 2013 fizemos também uma emenda, né, que fosse repassado recursos para o ordenamento territorial e implantação de agrovilas, e mais recentemente, através do projeto de lei 28 de 2014, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, também aportamos a sugestão de efetuar estudos de viabilidade com o ordenamento territorial para a implementação de agrovilas. E por que é importante o ordenamento? Primeiro, porque Concórdia precisa dessa política específica, que nós chamamos de ocupação regular das áreas rurais, no entorno do lago. E muitas pessoas ainda hoje desconhecem essas potencialidades e os limites de ocupação. Tem potencialidade, mas tem limite, mas isso tem que ser disciplinado através de um plano diretor. E o ordenamento territorial é essa ferramenta que contribui para isso. E traz benefícios para todos, né? Porque estando numa situação regular, as pessoas podem cobrar também pelos serviços básicos. Energia elétrica, água, coleta do lixo, estradas, melhoria de tráfego, enfim, o novo traçado, inclusive, e o município dá uma demonstração de que está organizado. Portanto, o ordenamento tem uma relevância enquanto ferramenta de planejamento para a gestão pública, através do chamado macrozoneamento, que nada mais é do que uma modalidade do ordenamento territorial. E, portanto, em escala municipal, é a ferramenta que pode realmente disciplinar e dar segurança aos investidores ou mesmo aos moradores que lá estão, no sentido de investir cada vez mais na sua propriedade. Vou fazer um demonstrativo das imagens do uso da área do entorno do lago, da barragem de Itá e depois da barragem de Itaipu, para a gente ver o que nós estamos perdendo até hoje. Aqui é o município de Itá, é um dos empreendimentos que tem investimento que dá acesso ao lago. Tem outras marinas também, inclusive uma de propriedade do senhor Sartoreto, Josemar, mas são poucas. E o município de Itá hoje é o que mais tem investimento, mas são poucos, são mínimos, diante do potencial. Aqui o potencial agropecuário que pode ser explorado, aqui é uma propriedade que tem aproveitado esse potencial, mas são poucas as propriedades que estão aproveitando em função do microclima ali presente. Aqui é em Concórdia, talvez o único projeto de investimento real, concreto, que está no seu início, que é na Associação Agroturismo Caminhos do Engenho, de Engenho Velho, e que está tendo dificuldades, inclusive, de fazer a devida implantação desse empreendimento. Aqui, o outro investimento é no Parque Fitzpalma, que tem o acesso, mas em dias de pouca chuva, reduz o volume do lago, tem dificuldades de atracar. E o outro investimento é a exploração de peixes de tanque em rede, que por insistência e persistência dos piscicultores, além da Prefeitura de Concórdia, em parceria com o Ministério da Pesca, que tem esse investimento na exploração do potencial de uso da água do lago. E algumas residências que estão gradativamente ocupando, além das que já existiram, mas sem a devida regularização, principalmente as mais recentes, e que isso não é legal. O restante, caros colegas, é praticamente território congelado, isto é, não está sendo usado esse potencial. Algumas imagens, aqui basicamente todas do território de Concórdia e um pouco além, mas dá para ver que são poucos os investimentos, e o que se vê muito é essa placa aqui proibindo o acesso ao lago. Grande potencial, outro potencial para uma praia. E toda esta área aqui, a área do entorno do lago, são 141 km² de área alagada, que tem todo um entorno com potencial de uso. Agora vamos ver as imagens da usina hidrelétrica de Itaipu, nos seus municípios lindeiros, que tem um roteiro turístico muito organizado, com todos os municípios que dele fazem parte utilizando esse potencial, são 16 municípios, que além dos royalties, que lá são royalties, também aproveita o potencial do lago. E aqui dá para ter uma ideia de alguns municípios que têm na sua faixa de entorno do lago, algumas dentro desses 10% de possibilidade de uso de acesso ao lago, e outras no entorno, no perímetro do entorno do lago, que muitas vezes dista 50, 100, 200 até 1 quilômetro do lago. Aqui são outros exemplos de complexos turísticos, esporte aquático, enfim, gastronomia, lazer, e que são demonstrações de que nós estamos perdendo um grande potencial. Razão pela qual, senhor presidente, creio que essa casa pode interferir mais objetivamente
né, nesse processo, né, de mobilização, visando a mobilização cada vez mais forte, no sentido de que Concórdia e toda a região tenha esse potencial explorado, né? Aqui o município de Santa Helena, as grandes prainhas que lá existem. Portanto, encerrando, senhor presidente, quando não há ordenamento, há o impedimento da ocupação regular da área em torno do lago. E isso está afugentando os empreendedores que querem investir legalmente na área. E existe ainda, inclusive, o risco de favelização, entre aspas, né, do entorno do lago, com a construção de moradias sem a devida orientação. Além disso, com o ordenamento e o plano diretor dos municípios ordenando esse entorno, nós temos uma possibilidade de identificação e definição das formas de uso da terra, saberíamos a necessidade de se respeitar a legislação no que refere à APP, mas também sabemos que há o interesse em usufruir e explorar as potencialidades econômicas do lago e do seu entorno. Portanto, os benefícios e beneficiários são muitos. O benefício é porque orienta o modo correto de promover a ocupação territorial de determinadas áreas. E os beneficiários é porque, estando numa situação regular, as pessoas podem cobrar por serviços básicos, como energia elétrica, abastecimento de água, como falei antes, e o município dá essa ideia de organização, mas também de aproveitamento desse potencial. E a iniciativa tem que partir do município. Não dá para esperar por conselhos, não dá para esperar por empresas que venham apoiar esse tipo de atividade. Os municípios é que têm esse poder, a autonomia e a responsabilidade de assim o fazer, porque aí cabe a ele, conforme a Constituição, fazer o planejamento, o mapeamento e o uso do solo. Concórdia é um polo regional, tem a maior área alagada e certamente é que tem o maior potencial e que tem mais a ganhar. Sem perder de vista o aspecto regional que tem que estar sempre integrado a esse desenvolvimento. Mas Concórdia não pode ficar para trás. Aqui algumas imagens agora do lago, que muitas pessoas estão perdendo. É gratuito essa imagem e todo esse potencial pode ser aproveitado, né? Deixo então essa mensagem, senhor presidente e demais colegas, para que o poder público, com o apoio desse poder, possa incrementar as atividades, principalmente de planejamento, de mapeamento, e que possa disciplinar, então, o uso e ocupação do solo, respeitando o que a legislação prevê em termos de preservação, mas também aproveitando o que a legislação permite. E é muita coisa que é possível, desde que seja de forma organizada. O empresário Josemar Satoreto é uma testemunha disso, né? Tem lutado muito por isso, e quanto mais pessoas defenderem essa ideia, certamente mais nós vamos mobilizar a quem tem a obrigação, o dever, mas também aqueles que têm o direito de usufruir de tudo isso, que é a população de Concórdia e a população de toda a nossa região, que de alguma forma é atendida ou abrangida pelo lago da barragem da usina hidrelétrica de Itá. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Gostaria de agradecer o empenho do nobre vereador e pela profundidade do tema e pela relevância das abordagens feitas aqui, que foi realmente uma aula de como proceder dentro desse contexto de desenvolver o turismo na nossa região. Parabéns, vereador. Está livre a palavra do grande expediente. Com a palavra o vereador Gilberto Romani. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, pessoas já nominadas, mas quero parabenizar o vereador Comaceto pela iniciativa de fazer essa apresentação, até porque a gente sabe, Comaceto, e a gente viveu essa história, e as dificuldades no passado, onde que, às vezes, alguns prefeitos foram enganados, na verdade, por parte das empresas que construíram, não só a barragem de Itá, mas em outros municípios, outros locais, que diziam para os prefeitos que a usina ia trazer o desenvolvimento, o progresso para os municípios, os prefeitos iam ter muito dinheiro com royalty e assim por diante, o turismo estava aí, mas os prefeitos esqueceram que tinha que fazer investimento, né? E o lago cresceu e tal, e os prefeitos sentiram isso, que a empresa, o negócio delas é gerar energia e acabou. Entende? E não vai vir investir ou dar dinheiro para os prefeitos para desenvolver o turismo, desenvolver a região, inclusive aquelas famílias que estão morando nessas comunidades. E o Sartoreto é testemunha disso, que a luta que se teve para ter o direito ao acesso ao lago. Não é muito tempo que se conseguiu
o direito a acesso ao lago, até porque está lá na minha propriedade, eu tenho 1.600 metros de frente de lago, aonde que a empresa mandou plantar arroeira e espinho, para dificultar o acesso ao lago. Está lá, para quem quiser ver. Espinho e arroeira porque tem pessoas que têm problema que não pode chegar próximo, né? Então, assim, o que eles tinham para dificultar, eles dificultaram acesso ao lago. Então, foi uma luta, foi uma história. Se conseguiu, através de leis, o acesso ao lago, e hoje, na verdade, eu diria, já estamos atrasados. Eu acho que já devia estar pronto, concordo com o vereador, mas esse ano em Concórdia vai ter o plano diretor em torno do lago, que passa a estabelecer alguns critérios e dar a oportunidade de alguns investidores que estão com vontade de investir, mas não tem realmente um plano diretor que diz o que pode e o que não pode. A gente sabe que nos 70 metros é restrição de uso, é por uso restrito. Pode-se usufruir, mas desde que não polui, né? Só pode ter atividades não poluentes, né? Mas claro que hoje as tecnologias que tem, pode ter uma atividade lá sem poluir. Então, parabenizo o vereador mais uma vez, que esses são dados importantes que podem estar contribuindo sim para o poder público estar elaborando, mas tenho conversado com o secretário da Agricultura, inclusive foi na semana passada, onde que já está em processo de licitação a contratação de uma empresa para fazer o plano de diretor em torno do lago. Com certeza o município vai ganhar com isso, as famílias que moram em torno do lago também vão ganhar com isso, porque imagine os senhores que saem pessoas aqui de Concórdia para ir pescar em outros lagos, em Mato Grosso e tal, aonde que de repente se nós teríamos um lago com eu diria com peixe, a população de peixes elevadas, né? Essas pessoas não estariam indo pescar em outros lugares, mas sim iriam aqui, que teriam um acesso legal, que poderia ter alguém lá que pegasse esse turista e levasse pescar, que teria o agricultor lá que estava produzindo a sua produção, hortifruti e assim por diante, sem agrotóxico, e o turista estaria adquirindo desse agricultor. Então vai desenvolver, né, não só as empresas que têm interesse de se instalar, mas sim vai desenvolver uma cadeia em torno do lago que com certeza o município ganha, as famílias ganham, e isso traz também a questão não só da prática esportiva, da pesca, etc. Tal, mas traz renda, emprego e economia para o nosso município. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Continua livre a palavra do grande expediente. Com a palavra o vereador Rogério Pacheco. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoas aqui já nominadas, imprensa. Excelência, quero aqui também manifestar sobre essa explanação do vereador Comaceto, parabenizar a Vossa Excelência também por esse encaminhamento, onde que ele vem ao encontro daquilo que nós já nos manifestamos aqui no Poder Legislativo, inclusive fizemos uma proposição nesse sentido, sugerindo a implantação do plano diretor rural da nossa cidade, a qual o secretário, pelas informações que temos, né, tem procurado encaminhar viabilizar essa proposição. Mas hoje Vossa Excelência foi muito feliz, até porque nos trouxe aqui imagens que nos deram uma noção melhor, né, de toda esse espaço que deve ser usufruído pela região do Oeste, enfim, por Santa Catarina toda e pelas pessoas do país inteiro que venham até a nossa região e possam ter essa oportunidade de presenciar essa natureza que está aí para todos nós usufruí-la. Então, eu quero também me manifestar nesse sentido, parabenizar a Vossa Excelência e, ao mesmo tempo, sugerir aqui
que convocamos o secretário de Cultura para que ele venha aqui explanar sobre esse assunto, né? Nós temos aí uma compensação financeira, como Vossa Excelência colocou aqui no Data Show, de quase 5 milhões de reais por mês. E nós temos que esses recursos têm que ser investidos tem que ser investido diretamente dentro desse contexto. E é importante que o secretário de Cultura venha até essa casa para nos colocar em que pé que está essa questão do plano diretor, né, porque é com ele que nós vamos viabilizar essa manifestação do vereador Comaceto e de outros vereadores que aqui já se manifestaram com relação a esse tema, mas eu não tenho dúvida. Então eu quero deixar uma sugestão aqui. É claro que se o colega Comaceto compartilhar, os colegas também, para que a gente convoque o secretário da Agricultura, Ruimar Escorteganha, para que venha até essa casa, para que nos faça uma explanação em que pé que está essa questão da instalação do plano diretor rural, porque isso vai dar suporte e vai viabilizar todas essas discussões voltadas a essa questão do turismo rural, né? E também esse espaço tão importante. Tem mudado, Excelência. Obrigado, vereador Rogério, pela parte, mas quero também contribuir em questão de informação. O plano diretor do meio rural de Concórdia, ele está pronto, né? Inclusive, melhor ainda, então é o momento oportuno para ele vir falar sobre isso. Ele está pronto e ele está para vir para cá, para ser aprovado, inclusive, falta alguns ajustes, mas o plano diretor do meio rural, essa questão é um plano diretor em torno do lago, que é outro plano diretor, que é uma empresa que agora está sendo contratada para fazer o plano diretor em torno do lago. Então, são dois planos diretor, um do meio rural, num todo, e outro só do entorno do lago. É uma questão de dois planos diretor, mas que, com certeza, os dois é importante. Eu não tenho dúvida que eles se relacionam. Com certeza. Isso eu não tenho dúvida. Por isso, eu acho que essa ideia, essa Obrigado, sugestão, vereador. espero que os colegas acatem, no sentido de nós ouvir do secretário quais são os encaminhamentos com relação a essas relações dos planos que estão sendo colocados em prática aqui na nossa cidade, enfim, na nossa região. Muito obrigado, Excelência. Ok. E a mesa, com certeza, dentro do que lhe cabe, fará o convite, então, ao secretário para engrandecer essa consciência que começa a ganhar corpo. Continua livre a palavra do grande expediente. Como ninguém mais quer se manifestar, antes de encerrar, agradeço a presença de todos, assessores, enfim, profissionais, empresários, e os aqui presentes recebam, então, as honrarias da casa. Encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, dia 25 de março, às 18 horas, nesse mesmo local e horário. A todos uma boa noite.